São os indícios os responsáveis pela construção da narrativa de todos os seres. Nós coletamos fragmentos e reconstruímos a história que nos escapa entre os dedos. A ilha nada mais é que o reflexo do todo, da dança cósmica dos astros e do repousar de um grão de areia. Assim como Anaxágoras já previra, tudo está em tudo. E ao todo que me foi permitido ver, naquele ínfimo ponto, vislumbrei o flutuar dos continentes, as águas criarem vida e as plantas colonizarem a terra. Minha curiosidade em desvelar os segredos do universo não esperava por tamanha surpresa. A viagem se fizera mais longa e tormentosa. Os mapas náuticos pouco serviram, das expedições programadas poucas surgiram. Descobri que a caminhada não se faz unicamente com os pés, mas que meus dedos caminham entre as páginas e os olhos um horizonte de palavras. Em um mergulho para dentro de si, a viagem se faz pelo pensamento, um buscar por diferentes camadas da temporalidade, uma arqueologia nas sedimentações da mente. Entre compreender as relações recíprocas de influências internas e externas e registrar o impacto dessas influências no que chamamos de existência. Existimos, e o mundo se faz presente aí como ele está, com as reviravoltas que nenhuma distopia poderia imaginar. A paisagem se torna produto dos animais e vegetais que ali vivem, e das cercanias e particularidades dos seus elementos. Cada ser, com sua própria carga de repertório, analisa seu meio de vida sob a óptica de sua própria experiência. Não nos esqueçamos também de nossa vida sensível e as imagens que acessamos através de nossos sentidos. Na paisagem, muito além da paisagem, mas o que se vê através dela ou por meio de suas materialidades. Na superfície das coisas, os objetos escrevem as suas próprias histórias por si mesmos. No detalhe que exalta minha atenção, na coleta de indícios, na captura de imagens, na criação de gravuras e na sequência das letras que compõem narrativas. Disserto, portanto, de modo expositivo, minhas experiências na construção do trabalho que se faz presente. Aqui se faz, portanto, uma coletânea de indícios inconclusivos que tentam recriar fragmentos da atmosfera e da psicosfera. Não posso garantir que tais indícios coletados possam representar uma fatia de uma possível realidade. Uma vez que saibamos que não existem fatos, apenas interpretações, minha tentativa de remontar fatos torna-se automaticamente uma interpretação falha, que nunca abarcará a complexidade que é o todo. Visto que sob meus olhos pairam os filtros de meus próprios conceitos analíticos encaixotados, a maior dificuldade se torna os meios de apresentar as impressões que tive sobre os assuntos que me propus a estudar. Não há maior ficção do que a própria vida. O deslumbramento com certos fenômenos, tanto biológicos quanto sociais, faz como que a paisagem e seu conteúdo sejam um artifício de invenção, um caleidoscópio onde passado, presente e futuro refletem-se infinitamente. Das viagens que fiz, trago um baú de descobertas, onde imagem e palavras são testemunhas do gesto de compilar histórias. Nestas descobertas sobre como a paisagem e os mitos cruzam meu pensamento, recrio em mim mesmo as compreensões da existência. Imagens surgem nítidas de olhos fechados, e ao buscar o que está além da paisagem, mergulho em um mar de incertezas, contradições e um quebra-cabeça de indícios. Ao vasculhar relatos, encontro relações diretas com memórias da infância,
como se essa escrita não tivesse começado agora, mas desde o momento em que peguei meus primeiros livros nas mãos. As imagens e as palavras têm o poder de alterar existências, em um processo infinito de leitura e criação de mundos possíveis e sonhos da vigília e do sono. São viagens, portanto, que se fazem com os pés e com o espírito, meu e dos espectros que habitam a vida sensível, aos quais tive acesso através de livros e imagens, onde a gravura, em sua trajetória histórica, tem papel fundamental na criação de narrativas no papel. As imagens contam muito sobre como os personagens da história viam o mundo, mais do que contar a história do mundo em si, e de relatos célebres de desbravações e conquistas fundados na exploração e no colonialismo, estamos fartos de ler e ouvir. Impossibilitado de movimentar-me fisicamente, o devaneio e a imaginação criadora, inspirados pelas investigações realizadas, cumprem papel fundamental para aglutinar indícios. A criação poética, seja em palavra-imagem ou imagem-texto, resultam de um desdobramento ocasionado pelo deslumbre com a complexidade que é vasculhar as diferentes camadas da ilha, camadas espelhadas e refletidas de um ecossistema. As dualidades se fazem presentes e geram controvérsias. É sabido que o universo organiza-se e harmoniza-se através do equilíbrio de forças. Não seria diferente em um momento de criação. O trabalho se faz no empenho de estudar a racionalidade das coisas, buscando a poesia que ali se esconde. Em muitos momentos, a imaginação poética não se utiliza do verbo direto, mas esconde seu texto debaixo de suas camadas superficiais, da linha, da mancha, da luz captada ou do objeto coletado. Há texto a ser desvelado em cada centímetro do planeta, e este processo artístico se faz na escrita de uma narrativa expandida, que muito mais que produzida e influenciada pelo devaneio poético, busca gerar outras imagens, ativando outras imaginações criadoras, pois o devaneio e as reflexões não se findam. Compreendendo que a infância contribui majoritariamente sobre o devaneio dos seres, investigo em meu próprio armazém de memórias, as quais continuam a repetir-se. No deslumbramento de conhecer o mundo, os livros, as enciclopédias e o caminhar na natureza faziam parte da minha rotina diária. O investigar de paisagens exteriores e interiores que fluíam livremente no devaneio infantil. Coletar rochas excêntricas, abrir caminhos nas florestas e montar coleções que falavam mais de mim do que do mundo em si, demonstram o quanto minhas práticas artísticas atuais continuam sendo um eterno descobrir de um mundo a inventar. Os livros tornam-se o início, o processo e o formato final dessa investigação. Nessa organização de páginas em sequência, costuradas ou avulsas, cabe uma ilha a desdobrar-se em suas viagens. A possibilidade de instauração de um alerta de pandemia global dificilmente passaria pelas nossas cabeças há não muito tempo atrás. Reconfigurando todos os hábitos até então estabelecidos, o isolamento social proposto como principal método de diminuição de contágio torna-se elemento de pesquisa e empecilho para as expedições. Poderia seguir caminhando e coletando indícios, mas talvez o caminhar com o pé na terra não me possibilite um distanciamento da paisagem, para que no interior de mim mesmo mergulhe em atmosferas imaginárias. Investigar o que é visível aos olhos na presença física pode ser contaminado pelas limitações do presente, da mesma forma que sua avaliação posterior possa estar enuviada pelo apagamento da memória. O tempo destila as informações, os devaneios condensam memórias disparsas, e nesse gotejar,
as histórias são construídas. Mito. Ao observar a paisagem, desvelam-se sob meus olhos diferentes camadas temporais. As tectônicas derivam, as rochas movimentam-se. O estresse geológico transforma a paisagem gradualmente. As plantas brotam, os animais adaptam-se. Os hominídeos já coletam, caçam e escrevem nas pedras. Acometidos pela chegada das primeiras embarcações, o povoado nativo gradualmente foi se extinguindo ou migrando para o continente. Territórios são marcados com a violência da posse. Sempre reconhecida como excepcional evento geológico, a ilha de Santa Catarina, desde as primeiras navegações, foi porto de descanso para diversas gerações. Muito além dos morros, suas diferentes vegetações, dunas, praias e formas de ocupação humana, a ilha, com suas peculiares paisagens simbólicas, se apresenta como um registro multimilenar de eventos geológicos e da existência humana. Partindo da formação da ilha, passando pelos povos ancestrais pescadores e coletores, aos índios carijós, as transformações da agricultura, movimentos migratórios, piratas, mercenários, escravocratas, exilados e viajantes, o imaginário ilhéu vai se formando, e não faltam dados que possam ser utilizados em um panorama do desenvolvimento civilizatório, os processos vivenciados por essas paisagens. Mato. Posso considerar que a minha primeira relação com Rastaden começa com uma experiência em minha primeira infância, durante a alfabetização imagética e textual. Em uma época anterior à difusão da internet, onde livros e impressos ainda eram considerados artigos de luxo em minha casa, no interior, longe de grandes centros urbanos. Ao despertar-me para a leitura, comecei a colecionar revistas, juntando as moedas para comprar o exemplar, onde todas as semanas vinham fascículos da Enciclopédia para Saber Mais. Divididos em áreas do conhecimento humano, o primeiro fascículo sobre história natural aborda sobre as fontes utilizadas pelos historiadores para escreverem sobre a história geral dos povos. Eis que no campo das fontes visuais que compreendem pinturas, quadros, fotos, filmes ou gravuras, a imagem ilustrativa é a gravura em metal de Theodore de Bry, a clássica cena antropofágica dos selvagens brasileiros. Na época em que recebi o fascículo, levei um susto. Não suportava me deparar com aquela imagem, tamanho desconforto que me causava. Lembro-me de tapar os olhos com as mãos ou virar a página rapidamente. Agora, depois de um tempo, esta imagem retorna como um dos elementos que circundam o meu processo artístico. Mata. Neste processo que chamamos de vida, nos relacionamos com o mundo, pois somos dotados de diferentes sentidos, que geram pensamentos que moldam o nosso mundo sensível ou o mundo das imagens. Cada ser se relaciona com a realidade a partir de sua própria gama de experiências, que ocorrem em diferentes âmbitos e podem gerar diferentes reverberações. Quando nos propomos a observar o mundo ao nosso redor, refletindo sobre como as coisas são, como são, encontramos nas próprias coisas ou as suas imagens as respostas. Na superfície do mundo pairam as imagens que se revelam aos nossos sentidos em diferentes camadas do espectro eletromagnético, nos olhos, nos ouvidos e na pele. É necessário, portanto, que o sentir esteja presente para observar e estar receptivo
as imagens que pairam no mundo. Desse modo, através de imagens, podemos acessar a vida sensível da paisagem, sem necessariamente estar fisicamente dela. E mesmo assim, a sua imagem continua a transformar-se. Na matriz sensível de cada ser, imprimimos nossas próprias imagens, reproduzindo os sentidos em nós provocados. Mergulhado na atmosfera da ilha de Santa Catarina, sou permeado de paisagens geográficas e sensíveis, e através dessas experiências fervilham imagens que respingam sob diferentes formas e materialidades. Ver, ter. No ano de 1999, visitei com a minha família a região de Itá e Marcelino Ramos, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. Na época, a região estava prestes a inundar devido à construção da usina hidrelétrica de Itá. Fomos de carro até onde se localizava o estreito do Rio Uruguai. Eu tinha 6 anos de idade. E ao descobrir que tudo aquilo seria inundado, verti em lágrimas. Repeti aos meus pais: como podem destruir esta maravilha da natureza? Continuo me perguntando até hoje, e talvez essa pergunta ecoe ao ponto de influenciar o meu inconsciente a querer guardar elementos da paisagem ameaçada por uma possível perda. Em tempos de maré cheia, muitos locais da ilha de Santa Catarina já têm sofrido com a influência das marés combinadas. A ilha de Santa Catarina não é um caso isolado. São várias as cidades litorâneas do mundo que têm a chance de perderem parte de suas áreas ocupadas. É sabido que em parte da história do planeta, a ilha tanto fez parte do continente, em épocas de recuo do mar, como também já foi um arquipélago formado por diversas ilhas. O tempo natural é totalmente diferente do tempo das ocupações humanas. O espaço natural da ilha de Santa Catarina, assim como o cobre, é um ouro que não resiste ao toque, perde seu brilho e oxida. O mar e sua salinidade retira a corrosão e devolve a sua cor. A paisagem se corrói e erode sobre nossos olhos. Percebendo tamanha fragilidade de tantos espaços ocupados da ilha, a preocupação já não é mais se o ser humano irá destruir a natureza. Mas será que a humanidade irá se adaptar às mudanças naturais ocorridas na paisagem? Verter torna-se um método de ressignificação da vida sensível e estimulação da imaginação poética, para ser utilizado tanto em citações de percursos físicos como experiências de confinamento. Ver. Veja o mundo ao redor e como ele interage com todos os seus sentidos. Ter. Tenha impressões sobre seus sentidos e como eles interagem com seus pensamentos. Ver, ter. Verta significações através da linguagem. Escreva, fotografe, desenhe, colecione e reflita sobre ver e ter as coisas do mundo. Viva e crie.